Obrigado, Senhor. Porque o Senhor ressuscitou, hoje temos vida em Ti, Senhor. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor fez no Calvário, Senhor. Bendito é o Teu santo nome, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor é a nossa vida. Senhor Deus, é no Senhor que nos movemos, Senhor. Senhor, e louvamos o Teu nome, Senhor, por ter o Senhor como nosso bom pastor. Senhor, aquele que cuida de cada um de nós, Senhor. Bendito é o Teu nome. Agradecemos por esse tempo aqui, Senhor, onde podemos dar esse testemunho, Senhor Deus, da morte e da ressurreição do Senhor. Senhor, onde podemos lembrar da nossa história, Senhor Deus, do nosso resgate, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio a nós, Senhor. Senhor, agora, Senhor, nos ajuda com a Tua palavra, a compreender um pouco melhor, a entender essa caminhada que o Senhor nos propôs, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar esses dias que nós temos de peregrinação sobre essa terra, como filhos amados, Senhor. Senhor, como filhos que honram o seu Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Esperando concluir aqui o assunto que a gente estava falando, e que nesse tópico entramos então na semana passada, falando sobre os adversários do homem, né? Então falamos do mundo e ficou esses outros dois, o diabo e a carne, para a gente estar compartilhando hoje. É importante que a gente conheça o nosso inimigo, e para a gente detectar em nós aonde que ele está se manifestando, né? E levá-lo diante do Senhor, né? E apresentar essa dificuldade, esse problema diante do Senhor, problema nosso, né? Então, tem muitas coisas que em nós vai ser mundo, é mundanismo. Tem outras coisas que vai estar mais proeminente a carne, né? E tem coisas que a gente vai estar escutando que é o diabo. Então, nós temos que aprender a conhecer, a detectar aquilo que é mundo, aquilo que é carne, aquilo que é diabo. E aprender que todas essas coisas, elas têm que estar debaixo dos pés de Cristo. Todas estas coisas, se elas não tiverem subjugadas ao Senhor, elas vão nos destruir. O que foi, Vitinho? Sim, sim. Então, assim, é importante, por essas razões, irmãos, a gente aprender, né, sobre a fé, uma vez comunicada a cada um de nós, para que a gente não seja somente ouvinte, mas que a gente seja praticante, né, para que a gente, com o tempo, como foi lembrado a nós aqui há poucos dias, pelo irmão Jorginho, com o tempo, vai passando, a gente tem que crescer. Tem que crescer, a gente tem que aprender a detectar as coisas, a saber aonde a gente bota o pé. Porque senão a gente fica inconstantes. O tempo passa, a gente fica inconstantes, fica criança. E o tempo passa não significa nada. Assim, para dizer que é um irmão que amadureceu, não. Vai ser o contrário, vai ser às vezes um velho que eu digo assim, pelo tempo é velho, mas pelo crescimento é um bebê, é um negócio estranho, né? Mas o Senhor proveu vida suficiente para que a gente não seja nem criança a vida toda, nem longevo de tempo na caminhada sem crescer, né? A vida, ela manifesta numa criança e ela vai desenvolvendo. E tem que crescer, essa é a vida natural. Tem que crescer, tem que desenvolver, tem que crescer, né?
Então, quando, por exemplo, vocês veem aí, a gente vê, né, na televisão, tem um pregador mirim. Irmão, onde você viu isso na Bíblia? Pregador mirim? Isso não existe. Isso é criancice. Entendeu? Pega uma criança, bota o microfone e ele fala igual um papagaio repetindo adulto. Isso é criancice, irmão. Isso não existe, não. E tem gente que acha lindo, maravilhoso. É outra criança. Né? Então, nós temos que aprender a conhecer o amadurecimento no meio da igreja, no meio dos irmãos. Né? Nós temos que aprender a conhecer aqueles que o Senhor tem colocado como nossos pais na fé, na caminhada. Né? Porque senão fica um tanto de criança guiando criança. E o projeto não é esse. Bom, o diabo ele é mostrado na Bíblia que ele é o acusador. Também ele é descrito na palavra do Senhor como o adversário, o tentador. Ele também é mostrado como o enganador, né? E o seu trabalho do diabo, consiste em seduzir, sugestionar, incitar. Mas uma coisa a gente tem que entender: o diabo não pode obrigar. Ele seduz, ele induz, ele sugestiona, ele faz tudo isso. Mas pegar na mão e levar para fazer lá, ele não faz, não. Não é o papel dele. Aí entra em outra esfera. Então, tem muitas vezes que nós colocamos compras na conta do diabo, mas não é dele, não. Às vezes é nós, é carne, é outras coisas, né? Então, a gente tem que entender para poder ir levar diante do Senhor os inimigos. Eu gostaria que nós compreendêssemos um pouco aqui a origem desse moço. Em Ezequiel 28, versículo 11 em diante, até o 15, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te assim: assim diz o Senhor Deus. Aí vai então agora falando sobre esse ser. Tu eras o selo da perfeição. Isso aqui está falando sobre ele antes da queda. Está falando sobre ele quando ele estava no céu, diante do Senhor. Quando o seu nome era Lúcifer, era um querubim. Tu eras o selo da perfeição. Irmão, você sabe o que é o selo da perfeição? Hoje, quando se compra um carro, antigamente, a gente tinha, hoje em dia, não tem mais, assim, a gente não vê, é raro. O sinete. O sinete era um selo de metal que, quando você queria validar um documento, a gente colocava o papel e puxava ali o sinete, ficava a marca no papel, dava validade àquele documento. Hoje em dia, talvez a gente poderia comparar quando se compra um carro novo, né? Então vem aqueles selinhos do lado, no vidro. Alguém fez uma vistoria naquele carro quando estava sendo fabricada e falou assim: olha, a parte do motor está ok, bota um selo. A parte da lata está ok, bota outro selo. A parte disso está ok. Os selos de aprovação. E aqui diz: tu eras
o selo da perfeição. Olha aqui, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Esteve lá, no Éden. Cobrias-te de todas as pedras preciosas, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Irmãos, isso fala, pedra na Bíblia, pedra preciosa na Bíblia, fala de algo que passou por um processo, algo que fala de um caráter. Ele estava lá, cobria dessas coisas. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros, os instrumentos, música. No dia em que foste criado, foram preparados. Falando dos instrumentos. Eu te coloquei como querubim da guarda. Querubim é um dos seres celestiais em maior, se a gente pode falar assim, maior estatura diante de Deus. Hierarquia. Eu te coloquei como querubim da guarda. Irmãos, isso é para poucos. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Olha que currículo maravilhoso. Andaste no meio das pedras afogueadas. E olha aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Olha o currículo desse rapaz, desse ser. Sabe assim, maravilhoso, irmãos. O de se esperar de alguém que está diante de Deus, que anda em submissão ao Senhor. Era nessa condição que ele estava. Mas um dia foi encontrado iniquidade nele. Agora, gostaria que os irmãos fossem comigo em Isaías. A gente vai voltar nesse texto de Ezequiel, mas gostaria que fossem comigo em Isaías 14, a partir do versículo 12. Diz assim: olha que pergunta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Essa é a primeira pergunta. Como é que aconteceu que você caiu do céu? Essa é a primeira pergunta. Tipo assim, você estava numa posição tão maravilhosa. Qual foi o teu pecado? O que te fez cair? E aí vem a segunda pergunta, que remete ao final dele. Como fostes lançado por terra, tu que prostrava as nações? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas, tu que derrubavas, prostrava as nações? E aí vai, seguindo o texto. Olha aqui como é que foi que ele caiu, irmãos. E tu dizias no teu coração, soberba, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele não se contentou com a posição que ele estava, mas ele queria estar acima das estrelas de Deus. Ele queria estar no topo. Ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o primeiro entre todos. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Os irmãos sabem que essa posição
do norte, do oriente, fala do lugar aonde está o trono. E ele diz aqui: e no monte da congregação me assentarei. Ele queria o trono de Deus, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das alturas das nuvens. Ele não só quer ser o primeiro. Subirei acima das alturas das nuvens. Olha aqui. E serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, aqui não é querer ter a mesma natureza, a pureza de Deus. Aqui não é o chamado que temos para sermos transformados e sermos como o Filho quer, como filhos de Deus, mesma natureza. O que ele está querendo aqui não é ser como Deus em natureza, puro, santo, obediente. Não é isso. Ele está querendo, irmão, ser Deus. Contudo, porque aí, tem que derrubar, cair. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Irmão, presta atenção. Pode ser que em alguma Bíblia está escrito ao inferno, porque Seol é muitas vezes na Bíblia traduzido por inferno, muito embora não seja aquilo que nós conhecemos como inferno. O que nós conhecemos como inferno, que é aquilo que, no final, todos que não quiseram se render a Cristo vão habitar nesse lugar, vão ser lançados para esse lugar. Ali é um lugar de sofrimento eterno. O lago de fogo é um lugar de sofrimento eterno. O Seol aqui não é esse lugar. O lago de fogo, ele é inaugurado, ele começa no final dos 1000 anos. Esse lugar aqui, o Seol, não é o inferno. Mas o texto aqui diz o seguinte: contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Tem gente que acha que céu é o lugar onde Deus habita. E é uma verdade. E contrapõe, então, o diabo sendo o inimigo de Deus, como se o Seol, ou o inferno, é o lugar onde reina o império de Satanás. E não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. O Seol é um lugar de colocar ali aqueles que estão aguardando um momento de julgamento. Estão aguardando que o Senhor venha e chame para prestação de contas. Tem gente que acha que o Seol é o lugar onde o diabo reina. Ele tem o trono dele no Seol e ali é como se fosse o império. E todo mundo vai lá e anda lá. No império de Satanás é lá que ele manda. Não, irmão, não é assim não. A gente não pode esquecer de uma coisa. Deus não tem páreo. Ele é único, ele é singular. Satanás não é uma força que se opõe a Deus. Não, irmão, não é. Tem ninguém que se opõe a Deus. Satanás é um rebelde. Não existe o bem e o mal para se comparar. Queda de braço, puxando a corda. Não é assim. Deus é soberano. Deus é rei, é soberano. Satanás é uma criação de Deus, rebelde, porque ele quis ser rebelde.
E que a Bíblia fala que no final, para mostrar o poder de Deus e quem é Satanás, fala assim: ele será desfeito com o sopro da sua boca. Então não tem como esse que vai ser desfeito com o sopro ter força para brigar com Deus. Entende? Então não pense jamais. O mundo tenta colocar como se fosse medindo força. Tem isso não. 16. Os que te virem, no final, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão. Isso é no final, quando um moço estiver preso para ser lançado no lago de fogo. É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? É esse moço aí? Esse que fazia aquela bagunça toda? Esse que subjugava a terra? Esse que fez e aconteceu? É esse aí que provocou Jesus? É esse? É ele. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir solto para suas casas. Ele não entendeu que a glória que ele manifestava não era dele. E ele se orgulhou, e ele se ensoberbeceu, por essa razão caiu. Ele não reteve o cabeça, segundo Paulo. Ele não reteve o cabeça. Ele não guardou o seu lugar. Ele quis ser mais do que Deus tinha dado. E Deus tinha dado muito. Ele não se conteve com o seu lugar. Ele quis ser mais. Não para manifestar a Deus, mas para se ensoberbecer. Voltando a Ezequiel 28, versículo 16, diz assim: isso aqui é para dar para nós uma visão mais clara do motivo da queda dele. Olha aqui. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. Ele começou a ter tanta atividade, tanto serviço, e ele achou que era ele. Sem mim, o mundo para. E pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Irmão, uma figura bem simples. É como se aquele jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém, montado sobre ele, e o povo dizendo: Hosana ao que vem, em nome do Senhor. É como se o jumentinho achasse que era para ele. Satanás quis roubar a glória devida somente a Deus. Caiu. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e da injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos o que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti,
chegaste a um fim horrível, e não mais existirás para todo sempre. Está decretado. O fim dele está decretado. A história dele está contada. Mas ele não quer cair só. Ele não quer cair só. Ele é igual aquela pessoa que é apanhada em corrupção. E ele fala assim: se eu cair, eu levo um tanto de gente comigo. Eles aprenderam essa frase desse cara aqui, que foi lançado por terra e desceu com ele 1/3 dos anjos do céu. Muita gente. Por isso que ele é um enganador. Ele enganou muita gente. E ainda hoje tenta nos enganar. E muitas vezes consegue. Ezequiel 28, de 1 a 5, diz assim: de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste: eu sou Deus, na cadeira de Deus me assentarei, no meio dos mares. Todavia, tu és homem e não Deus. Embora consideres o teu coração como se fosse o coração de um Deus, com efeito, é verdade, és mais sábio que Daniel. Por que ele compara com Daniel? Porque dentre os homens na terra, Daniel é aquele que teve mais revelação do céu. Daniel é aquele que Deus mais mostrou o céu para ele. Daniel é aquele que Deus chamou e contou os segredos do céu. És mais sábio que Daniel. Quanto aos segredos dessa terra, não é Daniel, é Salomão, o mais sábio. Mas com respeito à sabedoria verdadeira, aquela do céu, que conhece, é Daniel. Por isso diz, és mais sábio até que Daniel, porque lá ele habitava, lá ele via as coisas, lá ele conhecia as coisas. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, falando desse conhecimento. Pela tua grande sabedoria no comércio, aumentaste as tuas riquezas. Olha aí. E por causa das tuas riquezas, elevou-se o teu coração. Os irmãos perceberam que foi um galgar de posição? Ele estava numa posição, conheceu as coisas, e porque conheceu as coisas, multiplicou o seu comércio, começou a ter mais atribuições, mais serviços, e por causa desse muito serviço, foi multiplicando o seu comércio, e porque se multiplicou o seu comércio, ele achou que era imprescindível. Que ele estava no lugar errado, que ele tinha que mandar, que tinha que ser o chefe, que tinha que ser Deus. É para nós uma advertência na nossa caminhada cristã, para que a soberba não pegue a gente. Para que a soberba não pegue a gente. Como diz a palavra, se alguém julga saber alguma coisa, né? Melhor levar diante de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque a soberba, ela precede a ruína, ela precede a queda. Irmãos, agora que a gente viu como que esse moço foi criado, aonde ele esteve e por que caiu,
nós vamos ver como que ele opera, o diabo, como que ele opera. Irmãos, preste atenção. O que fez ele cair é o que ele quer fazer com os homens. A forma dele cair é o que ele tem trabalhado para derrubar os homens. Tá bom? Não há nada novo debaixo dos céus. Então tá, vamos pegar primeiro 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça, se transforma de anjo de luz. Ele faz isso. Ele se faz passar por carneiro. Ele se faz passar por ovelha, quando na verdade é lobo. A Bíblia fala que no final, o anticristo, ele vai vir com palavras como de ovelha, suave, aparentando ser um cristão, mas ele não é, ele é um lobo. E nós, os crentes, temos que ficar espertos. Nós temos que ficar espertos. Provai os espíritos. Há pouco, uma moça, presta atenção, não estou condenando aqui a moça não, tá? Ela fez uma música para um programa chamado programa para apresentar talentos gospel, como se nós precisássemos de astros gospels, como se Deus precisasse de estrelas, né? Mas um programa para mostrar os novos astros gospel. E ela foi apresentar a sua música. Mas a música dela é uma música humanista. É uma música que fica falando, dentre as muitas coisas, bandeira progressista. E aí, fez a música. E o mundo ficou achando que negócio do fariseu é verdade. Ô, irmão, é verdade. Está cheio de fariseu, não é da agora, não. Ela não é a primeira a falar, não. Jesus falou para o fariseu, mas ele mandou ele mudar de vida. Aí eu ficar, irmão, ver o mal do sectarismo não quer dizer que a gente viu a unidade. Entendeu? A gente vê o errado não quer dizer que a gente viu o certo. E aí um tanto de crente andou batendo palma. Irmão, para. Você tem que pensar. Tem um tanto de música aí chamada de evangélica, só porque botou o nome de Jesus no meio, botou o nome de Deus no meio. Aí você acha que aquilo é evangélica? Irmão, tem que julgar. Não pode ser assim. Ah, não, mas você viu. Agora, a Joelma, a Cláudia Leite, quem mais que a gente pode colocar? Roberto Carlos. E tem mais aí, tem mais um tanto aí. Bruno Marrone. Sei lá, começaram a gravar música. Música evangélica, começou a botar Jesus, o nome da música, e os crentes começam a achar que, agora é nosso irmão. Não, irmão, para. A Bíblia diz, pelo fruto conhecereis. E nós ficamos igual o mundo, caçando astros para colocar dentro da igreja também. Nós não precisamos disso. Antigamente, quer dizer que antigamente era o perfeito, não, tá? Mas é o que eu me lembro que era mais diferente. Antigamente o cara trabalhava, fazia tudo, vinha, ajudava na igreja, fazia tudo, cantava. Às vezes tinha que cantar em outra cidade, ele viajava, às vezes à custa dele. Mal a congregação que eu recebia pagava a passagem. Hoje em dia não. O cara está igual astro. Tem que pagar hotel, tem que fazer isso. Se não fazer isso eu não vou. E tal. Virou astro. Entendeu?
E nós achamos que está certo. Aí vou fazer o meu show. Irmão, você foi chamado para ser filho, para ser servo. Você quer fazer o seu show? Então a igreja não é o seu lugar. A igreja não é o lugar onde você tem que ficar em pé lá para ter público. Você tem que cantar, você tem que fazer isso, é porque você tem que ter um motivo. Você tem que querer render graças ao Deus Criador, aquele que te salvou. Por isso você vem, cultua, louva e adora. Não é para que todos vejam que a sua voz é maravilhosa. Não é para isso, irmãos. Não é para isso, não. E nós estamos nos conformando com o mundo e achando que é assim. E não é assim. Lembra de Lúcifer, o anjo na posição que estava, caiu porque se ensoberbeceu. Ele caiu. Ninguém está livre, não. Por isso que nós temos que vigiar o nosso coração. Ver qual que é a inclinação que ele está andando. Mateus 4:6. Alguém tem pastilha aí? Minha esposa não tinha hoje. Pastilha de hortelã. O house. Mateus 4:6. Oh, meu, obrigado. É fraquinha essa aqui, né? Acaba rapidinho, tá bom, obrigado. A dele, aí no instantinho ela dissolve. Eu gosto daquela house que demora mais tempo. Obrigado, Melk. 5 pães e 2 peixinhos, obrigado. Deus vai multiplicar. Mateus 4:6. Diz assim, e disse-lhe, olha aqui, quem está dizendo isso é Satanás, aquele que se transforma também em anjo de luz. E disse-lhe, se tu és filho de Deus. Irmãos, você acha que Satanás tinha alguma dúvida que Jesus era filho de Deus? Você acha? Ele não tinha dúvida que Jesus era filho de Deus. Ele conhecia desde o início do nascimento. Ele sabia tudo, ele tinha escutado todas as coisas. Este é meu filho amado. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Hoje vos nasceu o Messias. Ele viu tudo, ele sabia tudo. Mas olha a conversa fiada dele para cima de Jesus. Querendo provocar em Jesus sentimentos. Sabe? Igual faz com a gente. Se tu és filho de Deus, tipo assim, para provocar Jesus, agora eu vou por racha, né? Jesus ficou na dele. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha aqui, provocando Jesus, né? Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Provocou Jesus para ver se Jesus saía da obediência e pulasse. Ele usa, irmãos, a própria palavra de Deus. Ele conhece a palavra. Ele usa a palavra de Deus para derrubar a cada um de nós. Ele usa, sabe, um texto fora de um contexto e cria para criar em nós, é verdade, está escrito na Bíblia. Jesus rebateu ele com a Bíblia. Também está escrito. Por essa razão, precisamos conhecer a palavra. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que queria matar Jesus, que ele é homicida. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Ele não conseguiu firmar na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nasce dele, emana dele. Então, irmãos, quando você estiver dirigindo, eu estiver dirigindo, fazendo qualquer coisa,
Sua esposa, seu esposo ligar, amor, onde você está? Então você olha assim e fala, estou aqui. Tá? Não fala assim, já está quase chegando. Isso é meia verdade. Estou falando a verdade. Não vem com mentira, não. O cara está aqui no centro de contagem, tinha que estar lá no Eldorado. Onde você está? Já estou aqui perto dos bombeiros. Tá, não, você está aqui. Isso é mentira. Cuidado. João 3:2 diz assim: e, acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então eu queria que os irmãos prestassem atenção aqui. Tendo já o diabo posto no coração. O Judas tinha um desejo de poder. O Judas roubava. O Judas era um que estava entre os 12, mas não era. Ele não conhecia Jesus como Salvador. A Bíblia dá testemunho disso no livro de João. E o Judas, com tudo aqui... Fala, Bud. Como é que é? 13. Quem é você, rapaz? Então, irmão, o diabo, ele pegou Judas na fraqueza do Judas. Botou um laço no Judas. E fez Judas trair o Senhor. E mesmo diante da palavra do Senhor para Judas, o Judas não se rendeu. Amigo, por que vieste? Imagina, Judas chegando, e Jesus diz para ele, amigo, por que você veio? Com um beijo, tu traz o Filho do Homem. Triste, não é, irmãos? Nem as palavras mais ternas do Senhor foi capaz de mover um coração obstinado. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos, presta atenção, os oprimidos do diabo. Porque Deus era com Jesus. Os oprimidos, o diabo não faz outra coisa, irmão, a não ser oprimir, porque o projeto do diabo é roubar, matar e destruir. Irmãos, a depressão, presta atenção, tá? A depressão, Deus não manda sobre seus filhos depressão. Antes ele dá um conselho. Antes ele dá um conselho. Lance diante de Deus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Que seja conhecido todas as vossas petições diante do vosso Pai, que Ele quer responder. A depressão é um processo que vai se instalando no ser humano, por algumas frustrações, e ela vai desenvolvendo, chega o ápice de criar uma depressão, uma coisa assim. Irmãos, a depressão pode pegar qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser encontrado nessa situação. Ela vai crescendo e ela vai ficando, tomando forma, porque nós não seguimos os conselhos que o Senhor dá. E nós começamos a querer, muitas vezes, em nós mesmos, resolver a nossa vida e nós não damos conta. E o inimigo pega e começa a jogar flecha. E vai aumentando o poder dessa prisão. E daqui a pouco nós podemos estar deprimidos. Não conseguindo mais nem levantar da cama. Não conseguindo mais alimentar. Não conseguindo... Perde tudo. Perde a graça. Acabou. Vive como um mendigo. Perdeu as esperanças. Perdeu os sonhos. Acabou.
Irmãos, nós não podemos nos entregar. Se tiver numa situação dessa, irmãos, se for encontrado numa situação dessa, busque ajuda, busque tratamento, tem remédio, tem medicação, mas também, irmãos, busque no Senhor, busque oração, busque estar com o povo de Deus, sabe, para sair desse buraco. Mas o inimigo, a Bíblia diz aqui, curando os oprimidos do diabo. Eu conheci uma pessoa que ela recebeu, no dia que a avó dela morreu, o espírito maligno que estava na avó passou para ela. E aí então foi o irmão dela que nos chamou e nós fomos orar por essa moça. E ele contou assim, olha, minha avó só vivia chorando, só angustiada, chorando, enfiada dentro de um quarto. O dia que minha avó morreu, minha irmã começou do mesmo jeito. Aí nós estivemos com ela, oramos, e graças a Deus, foi o Senhor. Nós somos só vasos de barro. E o Senhor libertou ela daquela condição. Opressão do maligno. Irmãos, Deus não faz assim. Quando Deus quer te mostrar para a gente alguma coisa, Ele entristece o nosso coração, mas Ele não nos oprime. Deus não oprime. Não é a característica dele. Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele apronta, ele monta, ele, sabe, inverniza o papelão para a gente pisar e cair, sabe? Ele faz essas coisas, isso é dele. E aqui ele diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas o nosso problema, mas é contra principados e potestades, dominadores, nas regiões celestiais. É ali que a guerra é travada, é nos ares, não é na terra. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim, sede sóbrios, fique atento, fique esperto. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Por quê? O Senhor bota em torno dos seus filhos uma cerca. O Senhor guarda. O Senhor tem Manaim, outro acampamento. O diabo, ele fica por fora, dando volta, caçando brecha. Irmão, tem gente que fala assim, legalidade. Eu não gosto desse termo. Ou você está andando em conformidade com o Senhor, ou então está abrindo brecha. E então ele anda ao derredor, bramindo. Oh, aquele barulho, né? Não consegui fazer o barulho do leão, não. Meu leão está muito ruim. Mas o barulho que o leão faz, irmão, é assustador. Quem já escutou, não sei como é que ele consegue tirar aquele som. Está até agora, viu? O barulho que o leão faz, irmão, ele faz tremer. A presa, ela fica petrificada, morrendo de medo, só do rugido. Leão é rugido? Como é que chama o barulho dele, hein? É rugido? Pois é, então quando ele faz aquele rugido, o trem é feio, viu? Treme. E aí a leoa corre, e aí ele ajuda que o leão mesmo caça pouco, né? Quem caça mais é a leoa, né? Mas ele é que marca a presença lá e que faz tremer as pernas. Bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando. Ele faz tremer para ver quem pega. Ao qual quem? Ao diabo. Resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Nessa hora, couraça, sabe? Capacete, tem que estar tudo pronto. Para na hora que ele fazer o rugido, está pronto. Resistir. Sabendo que as mesmas aflições, o inimigo tentando pegar a gente, cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Bom, esse é o diabo. O papel dele, o papel do diabo, presta atenção. O papel do diabo não é por dentro de ninguém, tá bom? O papel do diabo não é por dentro. O diabo está por fora.
O diabo está por fora. O diabo não é por dentro, não. O diabo é por fora. Entendeu? Ele é por fora. Ele conversa mole para derrubar a gente. Entendeu? Ele sugestiona, ele faz isso. Esse é o papel do diabo. Por fora. Conversa. Não é pegar e arrastar pela mão, não. O diabo é por fora. E, com respeito à carne, a Bíblia diz que a nossa natureza, quando caiu Adão e Eva, nós fomos contaminados. A carne está falando da natureza caída. A natureza que se aliou com o diabo. Agora ela está corrompida. Agora ela tem os mesmos desejos que o diabo teve. E como é que foi que o diabo começou? Eva, você sabia que se você comer, você vai ser igual a Deus? É a mesma coisa, ele não queria ser igual a Deus? Ele queria que Eva também fosse igual a Deus. É a mesma conversa para derrubar. É a mesma conversa. Então, nós temos que, irmão, Deus é Deus. Só sou um vaso. Só sou um vaso. Eu não posso ir além disso. Só ando até o Senhor mandar. Eu devo obediência ao meu Senhor. Então, aqui em Romanos 7, versículos 5, 18, 23 e 34, diz assim, versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, Paulo falando antes da conversão, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, porque a lei fala isso é pecado, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte e os seus frutos. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas eu não consigo efetuar. Por quê? Porque minha natureza foi vendida ao pecado. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. 24. Desventurado homem que sou. Bem-aventurado é feliz é o homem. Desventurado é infeliz homem. Desventurado homem quem sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dessa condição que eu estou? Quem me livrará? Claro que o versículo 8 capítulo 8 vai responder. E em Romanos 8, 7, diz assim, por isso, o pendor é aquilo que tem um sino, aí tem aquele, como é que chama? Pêndulo. O pêndulo, ele conforme inclinação, né? O pendor da carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a carne, ela joga para o lado do diabo. A carne é como se você fosse jogar futebol num campo inclinado. E o gol do diabo fosse o de baixo. Então, se você joga a bola para cima, ela desce para ir para o gol dele. Entendeu? O pêndulo está para o lado do diabo. A carne nossa, ela é assim, ela é inclinada para o diabo. Por isso, irmão, que não é fácil fazer a vontade de Deus. Porque você luta contra a correnteza. E aí diz assim, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está naquela natureza não pode agradar a Deus. O melhor desse mundo não pode agradar a Deus. Só pode agradar a Deus o que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu e para lá voltou? Jesus. Tem que ser o que para lá voltou, porque o diabo também desceu, né? Mas o que para lá voltou é só Jesus. Então, quem pode trazer o céu para nós é o Senhor. E aí, diz versículos
capítulo 13, versículo 13 e 14, diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em pudicices, dissoluções, não em contendas, ciúme, porque estas coisas estão presas na natureza da carne. A carne produz essas coisas. A carne produz essas coisas. E aí diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo aqui. E nada disponhais, e nada façais reserva, e não tenhais dispensas para a carne no tocante aos seus desejos. Por isso que por isso que a Bíblia fala lá, se teu olho direito te faz pecar, arranca. É isso que ele está dizendo. Não faça provisão. Se tem alguma coisa que te lembra o pecado, que te faz pecar, sai fora, corta. Não deixa essas coisas, não faz provisão. Não deixa seu corpo lembrar que tem que pecar. Sabe? Se determinada situação te leva ao pecado, sai fora, não anda nesse caminho. Aí, Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Anda no Espírito, e não satisfaça os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, versículo 18, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sobre a lei. 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, irmãos, preste atenção, aqui não está todas, aqui são algumas. Tá? Aqui são só algumas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. É carne, é coisa fruto da natureza caída, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aquele que não tem como ir para o céu, igual aquela história, né, que o pessoal teve uma festa no céu e os bichinhos estavam indo, levaram o sapo. Mas como é que o sapo vai? O sapo não voa, ele foi dentro da viola. Não tem como ir dentro da viola, irmão. Não tem como ir dentro da viola. Só sobe quem for filho. Quem não for filho não sobe. E o filho é conhecido, o filho de Deus é conhecido pelos frutos que ele dá, pela vida que ele traz para a terra, que é igual ao do seu Pai Celestial. Não tem como chegar no céu diferente do que é o céu. Não tem como. Por isso que o escritor aqui está dizendo: não herda o reino de Deus os que praticam essas coisas. Os que andam na carne não vai herdar o reino dos céus. Por quê, irmãos? Porque ele não se parece com o filho. Se ele não parece com o filho, ele não pode estar lá. Satanás foi derrubado de lá por quê? Porque ele não parecia com o filho. Então, não tem como estar no céu se não for exatamente igual o céu é. E versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus, olha aqui, e os que são de Cristo Jesus, o que eles fizeram? Crucificaram a carne, com as suas paixões e desejos. E os que são de Cristo, fizeram o quê? Crucificaram a carne. Então, irmão e irmã, Cleito, então não vale dizer, eu sou assim, eu nasci assim, esse sou eu. Eu sou verdadeiro, eu gosto de falar assim. Cuidado, irmão, porque pode estar longe do céu. O que a gente está pensando
pode não estar conforme o céu. Então, muda de atitude, muda de pensar, porque mais vale estar com Cristo, sabe, gozando da presença dele, do que ficar obstinado por uma besteira de querer ser ignorante e raivoso. E finalizando, 2 Pedro 2,10, que diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Isso também é carne. Isso também é carne. Porque a gente acha que carne é só os pecados que antigamente era grosseiro, porque hoje em dia até os grosseiros ficou comum, né? Está sendo incentivado nas redes sociais. Irmãos, não parece com Cristo? Cristo faria isso? Não, então não vai, eu não posso ser também não. Então, irmãos, os inimigos do homem, daquele que serve a Deus, quem são? O mundo, a carne e o diabo. O mundo é o que está fora nos seduzindo. Mundanismo. Eu quero ter um carro assim, 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 assim. Por que você quer ter esse carro? Por que você quer ter esse carro? Visita seu coração. Por que você quer ter esse carro? Por que você quer ter essa casa? Por que você quer ter essa roupa? Porque essas coisas podem ser mundanismo. Podem não ser, mas podem ser. O que está fora, que nos seduz, é mundanismo. O problema não está no óculos. Entendeu? Alguém pode ter esse óculos e não ter problema. Eu posso ter esse óculos e achar que sou o cara. Ridículo, né? Feizinho, tadinho. Mas você está entendendo o que é mundo? Mundo é aquilo que nos seduz, irmão. Está do lado de fora. Desejo de ter. Provoca em nós. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Glória, honra. Isso é mundo. Carne, o que é carne? Está aqui, desejando de fora. Está desesperada para pecar. E ela não consegue obedecer. Ela é raivosa. Ela é nervosa. Ela é igual o dragão. Ela cospe fogo. Ela mata. Ela faz um tanto de coisa. É terrível o que está dentro de nós aqui. Só o poder do Espírito Santo para poder dominar ela, botar ela subjugada. E o diabo, por fora, usando a carne em direção ao mundo. Vai. Se tu és filho de Deus, lança daqui, vai lá, vai. Entendeu, irmãos? A carne é o meio que o homem se utiliza para se apropriar do mundo, sob o conselho, sugestão e instigação de Satanás. Então, irmãos, essa trinca, ela é terrível, mas Deus proveu para nós o Santo Espírito, que nos livra do mundo, que nos coloca para andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito, que veio para nós, não para quem te anda seguindo os conselhos do diabo, mas seguindo os conselhos do Senhor. Amém? Irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez provisão para nós, provisão eterna, provisão que nos livra do mundo, da carne e do diabo. Senhor, que nosso coração, Senhor, continue, Senhor, sendo temente a Ti, sendo obediente ao Senhor, querendo e amando buscar o Senhor. Guarda a cada um de nós, nos ajuda a revestir, Senhor, com as virtudes que o Senhor tem provido para cada um de nós. Senhor, nos ajude, Pai, em nome de Jesus.